Olá, eu de novo aqui, meio atrapalhado, mas vamos lá. Vamos ver agora o que a Bíblia diz. O tema da proibição bíblica, geralmente então é discutido sobre um termo de bestialidade. Que é na verdade, meus queridos, é a relação sexual então entre humanos e animais. Tá? É bem conhecido de todos. Abaixo eu vou deixar depois os textos bíblicos e os comentários, tá? E com as devidas referências. Tanto eu vou estar usando a Bíblia, também vou estar usando então os escritos de Ellen G. White, tá? Sobre a proibição então de homens, relação sexual então entre homens e animais. Essa proibição, na verdade, ela é bíblica, tá? E um livro, até eu estava lendo na minha Bíblia, que eu estou lendo agora a Bíblia de capa a capa de novo, eu estou na parte de Levíticos. E é em Levíticos capítulo 18, meus amados, que vem muitas situações ali sobre a questão de relação sexual, não só com animais, mas com a própria parentela. Tá? Então o Antigo Testamento é um livro de Levítico, é a fonte primária que aborda e proíbe então explicitamente a relação sexual com animais, tratando meus queridos, Deus trata isso como uma grave perversão, é uma prática que contamina a pessoa e a terra. Chega a ter partes aqui que Deus fala até sobre cobrir com terra alguns vestígios, né, de sangue. Olha só que importante, isso está lá em Levítico 18, capítulo 23, diz bem assim: não tenhais relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Também diz ali que mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. Isso é depravação. Levítico 18, 23 está dizendo isso, tá? Também Levíticos capítulo 20 e o verso 15 diz assim: se um homem tiver relações sexuais com um animal, deverá ser executado. Vocês o matarão, matarão também o animal. Levítico 20, verso 15. E isso não era só para o povo de Israel, tá, meus amados? Isso também era para os estrangeiros que moravam entre eles ali. Levítico 20, 16 também vem dizendo assim: se uma mulher se puser diante de um animal para juntar-se com ele, vocês matarão tanto a mulher quanto o animal, e os dois terão de que ser executados, e o seu sangue cairá sobre eles. Tá? Então, meus amados, o conceito fundamental que a Bíblia, essas declarações, elas querem nos dizer, ela estabelece então uma clara distinção entre as espécies e ordem de criação. Então, a união sexual entre humano e animal, a bestialidade, como é descrita, né, é uma abominação ou confusão que viola a pureza e santidade exigidas por Deus ao seu povo. Então, resultando, então, meus queridos, em pena de morte para ambos. Também eu vou trazer para vocês aqui alguns comentários de Ellen G. White, tá, sobre o tema. Geralmente eles se concentram então no termo de amalgamação, ao descrever então a corrupção da vida antes e depois do dilúvio. Esta é uma das suas declarações mais citadas, sujeitas então a interpretações, tá? Como eu falei para vocês, a citação e referência depois eu vou deixar juntamente com o vídeo aqui, tá? Mas ela diz lá: espécies confusas que Deus não criou, que eram resultado de amalgamação, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amalgamação de homens e animais, conforme pode ser visto nas quase infindas variedades de espécies de animais e em certas raças de homens. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso depois. A referência então é no Conflito Espiritual, volume 3, página 75. Tá? Os comentários então são em frases curtas e a interpretação é majoritária. Tá, ok? É crucial notar então, meus queridos, que essa passagem
ela gerou de fato um grande debate teológico e científico sobre o que extremamente Ellen G. White queria dizer com a amalgamação, porque como a gente viu, pela ciência é impossível, né, os gametas estarem então constituídos, gametas de espécies diferentes estarem constituídos uma nova espécie de homens e animais. Então ela fala então sobre que seria de repente essa amalgamação de homens e animais. Entra em debate se ela está se referindo entre a união sexual proibida em Levítico, que é a bestialidade, né? Ou se seria a miscigenação entre as raças descendentes ímpios de Caim, né, com os descendentes de Sete ou com os filhos de Deus, tá? E a degradação moral do homem, as propensões animais. Então, devido a essa união, as propensões animais eram características na parte do caráter e na parte da personalidade. A interpretação, então, mais aceita pelos estudiosos adventistas hoje é que ela se refere principalmente à degradação moral, tá? Ela se refere, então, na verdade, à queda da humanidade a um nível que expressa domínio das tendências animalescas. Como eu falei, a parte da personalidade, caráter e os vínculos sociais, que é um tema muito importante na psicologia da religião. Então, sobre a questão da bestialidade, que era a prática ilegal, né? Que ela se refere, então, à prática da bestialidade, que era um costume pagão e abominável, e mutações em animais, ou seja, a criação de espécies confusas no reino animal, através de cruzamentos em contraste com a ordem pura da criação original. E isso, meus amados, hoje é bem visto através de inseminação artificial. Vamos supor a raça Pitbull. Ela de fato foi originada através de um laboratório. Se eu não me engano, o pastor alemão também. Se eu não me engano, o próprio Doberman, por exemplo. Estou falando aqui só da parte canina, né? Mas me parece também que os Dobermans também foi cruzamento com vários outros animais da mesma espécie, né? E que resultaram então num novo indivíduo. E a gente pode ver isso na questão dos felinos, a gente pode ver isso na situação dos equinos e outros mais, tá ok? Como eu falei, sou leigo bastante nesse assunto, porém consigo, graças a Deus, através de uma introdução, abrir uma forma de observação para aqueles que se interessam, né, a pesquisar sobre isso, porque, meus amados, nós estamos nos finais dos tempos e isso está acontecendo. E só que me preocupa que, assim como era lá ainda com os antediluvianos, aí vamos passar também por Sodoma e Gomorra, vamos passar ali pelos cananeus, nós vamos entender então que a ordem genealógica do homem sofre uma transformação, ou seja, uma degeneração, tanto na ordem biológica como na ordem psicológica, e o homem de fato, meus amados, ele se torna com propensões mais animalescas. E isso é terrível. Eu também cheguei a ler, eu não posso aqui estar falando coisas que eu leio, mas eu não dou daí depois as referências, fica bastante ruim. Mas eu cheguei a ler, se não me engano, foi no Grande Conflito. Eu posso estar errado, foi nos eventos finais, eu tenho que ver isso. Tá? Ellen G. White falou que perto da vinda de Cristo, os homens teriam no seu semblante a face de demônios. E isso não vamos muito longe. Lá na crucifixão de Cristo, quando é dito lá, é dito assim, querem crucificar esse homem, e o pessoal começou a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Diz que demônios, meus amados, estavam ali envolvidos, gritando juntamente com a multidão, e certamente muitas pessoas ali estavam falando através, ou melhor, muitas pessoas ali, os demônios estavam falando através dessas pessoas. Tá ok? E hoje a gente sabe que existe a situação de possessões. Hoje a gente sabe que mesmo Pedro, né, Pedro ali quis quase que interromper Jesus de morrer na cruz.
Vamos passar então para um outro assunto